O cinema de horror, principalmente o slasher, possui grandes vilões, como o Jason, Freddy Krueger e o Michael Myers. Mas nós temos diversos outros monstros e também vilões desse gênero. E hoje nós vamos fazer uma tier list bem bacanuda ali, no qual eu vou dar a minha opinião sobre alguns vilões ali desse universo aí, tanto vilões de filmes slashers, como também de filmes de terror em geral, né? Bom, antes de mais nada, deixem um like nesse vídeo porque tá bem legal ele. Eu vou falar muita coisa aí, porque vocês sabem que eu manjo muito de filme de terror, né? E também se inscrevam no canal para não perder as futuras tier lists e diversas coisas do mundo da cultura pop, principalmente também de filme de terror, que eu amo filme de terror, né? Sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ao que interessa, vamos ver essa tier list. Please, God. This is God. Bom, então chegamos na nossa tier list aqui, a gente tem algumas categorias aqui, a gente tem a categoria principal ali que é Supremo, que eu vou colocar apenas um, eu não decidi ainda, eu vou decidir aqui enquanto eu faço essa tier list. A gente tem a categoria Forte, que ali é um bom, um legal ali, que é um personagem forte. A gente tem a Passa de Ano, que é mais ou menos a média ali, é um 5, nota 5 mais ou menos. A gente tem a categoria que é aqueles vilões que caem com uma bicuda, se você dá uma bicuda nele, ele cai no chão e tudo mais, que é a categoria ali antes da última categoria, que é a categoria capenga, que é a categoria horrível, horripilante, que eu vou colocar um só também, que eu vou colocar o pior, que eu também não sei, eu vou decidir com vocês. Bom, o que eu vou levar em conta? Apenas a minha opinião. Às vezes eu vou usar um critério ali que eu vou usar ali pro Ghostface, por exemplo, e aí eu não vou usar o mesmo critério para outras coisas, mas é só a minha opinião, então só deixando claro, né? Eu vou tentar usar o mesmo critério para não ser tão imparcial, mas não tem jeito, eu sou muito parcial no caso, eu sou muito parcial, então eu quero começar já com o Ghostface. Vocês sabem aí que é minha saga de terror favorita. Amo Pânico, gosto muito de Pânico. Vamos começar por ele então, pelo Ghostface. O que eu acho do Ghostface? Acho um vilão slasher bem legal, acho ele bacanudo, mas ele não está no Supremo pra mim. Por quê? Questão de importância. Ele é um vilão slasher importante? Ele é um vilão slasher importante. Mas assim, a gente tem que ser sincero que ele não é o mais inteligente, muitas vezes, né? Porque são vários personagens e tal que podem fazer ele e tudo mais. Então, pra mim, esse Ghostface, ele fica no forte. Ele tá no forte, ele é bacanudo, ele é legalzão ali. Ele pode ser, também ficar ali no cai com uma bicuda, porque, né, mas tudo mais, mas beleza, vamos deixar ele no forte, né? E aqui eu já quero inaugurar essa cai com uma bicuda, e eu vou colocar esse vilão aqui do Puppet Master, acho que é o nome, é mestre dos bonecos, dos brinquedos, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dele, desse personagem aí. É um personagem aí que eu acho ele interessante, eu acho a caracterização dele legalzinha, mas a verdade é que se você der uma bicuda nele, ele vai pro saco, tá ligado? Ele vai pro saco ali, diferente, muito diferente do nosso querido Candyman, que é um vilão slasher muito bacanudo. Todo esse lance que nós temos hoje de pós-horror, de terror moderno, que tem uma mensagem por trás, não só assustar. O Candyman já tinha feito isso na década de 90, então acho a importância dele muito grande, acho ele muito importante mesmo. E pra mim ele está no forte. E aqui a gente chega no Chuck, o boneco assassino. É um boneco que é um vilão que se você der uma bicuda ele cai, porque ele é um boneco. Essa aqui é a verdade. Porém, eu não acho que ele deveria estar ali no cai com uma bicuda, sabe? Eu acho que a caracterização dele é interessante. É um boneco, principalmente quando ele tá com as cicatrizes. Acho bacanudo e tudo mais. Esse Chuck aí, ele tá me deixando com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que por enquanto eu vou colocar ele no Passa de Ano. Por que eu vou colocar ele no Passa de Ano? Eu não acho que os filmes do Chuck sejam grandes coisas, sabe? Eu sei que eu não deveria levar em conta os filmes, eu deveria levar em conta mais só o personagem mesmo em si, mas eu não acho que seja algo muito legal ali e tudo mais. Então eu vou deixar ele no Passa de Ano. E aqui, pra mim, tem uma critério que eu quero usar também aqui. Se eu sentiria medo desse boneco, desse personagem, se ele existisse na vida real. E aqui eu quero inaugurar o Freddy Krueger, né, usando esse critério, porque ele é o que eu mais sentiria medo dessa lista. Possivelmente ele é o que eu mais sentiria medo dessa lista, porque ele ataca enquanto você tá dormindo. Vamos lá, vamos usar um exemplo bom aqui. Jason. O Jason, você consegue fugir dele tranquilamente ali, tranquilamente naquela, né? Você consegue fugir dele, correndo dele e tudo mais, blá blá blá. Show de bola, beleza, 10-0. O nosso querido Michael Myers, a mesma coisa. O cara do aniversário macabro, aniversário macabro não, do Dia dos Namorados macabro, a mesma coisa, tudo mais, você consegue fugir deles
correndo. O Fred, não. O Fred, ele vai te pegar de qualquer jeito, porque ele vai te pegar nos sonhos, né? Então, pra mim, ele tá na categoria forte. Candidato forte a Supremo, tá? Mas vamos ficar assim por enquanto, depois eu vou dar uma mexida nessa lista, lógico. Aqui a gente entra num personagem que eu não assisti o filme dele, não conheço muito sobre, que é o menino de A Colheita Maldita ali. Mas como é criança, criança não me dá medo. Eu não tenho medo de criança, então pra mim ele cai como uma bicuda. Se der um chute nesse boneco, ele cai e cai babando. Essa aqui é a verdade, cai babando e tudo mais. Show de bola. Bom, a gente tem o outro personagem de um filme que eu não assisti, mas me interessei muito, que é o Jack Frost do filme. Jack Frost, ali o bagulho, tem toda uma saga do Jack Frost. Inclusive, se vocês querem que eu faça uma saga de Jack Frost, deixa nos comentários. Eu já trouxe outras franquias aqui de filme de terror e de diversos outros filmes, falando sobre os filmes dela. Eu fiz sobre Invocação do Mal, eu fiz também sobre Cloverfield, né, que tem alguns terror ali, tem um terror mais espacial também, tem um terror psicológico e tudo mais. Found Footage, inclusive, que é um gênero que eu gosto bastante, mas eu também tô pensando em fazer de diversos outros assuntos, né, vou fazer sobre Jogos Vorazes, mas se quiser eu posso voltar pro terror com Jack Frost, aí que é uma saga aí parece ruim e me interessou bastante. Bom, o Jack Frost é um boneco de neve, e aí só por ele ser um boneco de neve, ele já é candidato ao Kai com a bicuda. Essa aqui é a verdade, né? Se der um chute no boneco de neve, ele vai derreter. Oh, nossa, não, o Olaf. É o Olaf, pô. Se você jogar um sol ali, uma luz nele, ele vai derreter. Essa que é a verdade. Se tiver num ambiente quente, ele derrete. Então, pra mim, gosto da caracterização dele, novamente. Gosto da caracterização. Acho o bagulho de ser um boneco de neve assassino muito show de bola. Mas a verdade é que ele cai com uma bicuda, né? Lembrando que o cai com uma bicuda, ele não é um ruim. Ele não é ruim, porque aqui nessa lista, pra mim não tem ruim. Pra mim tá todo mundo show de bola. Pra mim ninguém é ruim. Pra mim aí tá todo mundo... o único ruim eu vou colocar no final, porque eu já tenho uma ideia aqui de quem eu vou colocar, que eu não curti tanto. Mas pra mim todo mundo é bom aí. Pra mim todo mundo é show. Pra mim tá todo mundo legal, porque essa aqui é a verdade, né? Eu gosto de filme slasher, eu gosto de vilão slasher, aí eu sou meio idiota. Mas enfim, cair com uma bicuda. Enfim, continuando. Jason. O Jason é clássico. Não tem jeito, ele é muito clássico. E por que eu acho o Jason clássico? Porque ele nasceu numa sexta-feira 13. E quem nasceu numa sexta-feira 13? Eu, né? Eu ia falar, este que vos fala, né? E tudo mais. Jason. Pra mim, candidato forte a Supremo, não vai chegar, se pá, mas ele é forte. Gosto bastante do Jason. A caracterização dele ali, inicial, no primeiro filme que ele aparece, né, que é no Sexta-feira 13/2, é bem interessante. Ele usa um saco ali na cabeça. Eu gosto bastante dessa caracterização. Teria medo do Jason na vida real? A verdade é que eu não teria tanto. Essa que é a verdade, eu não teria tanto medo do Jason na vida real. Por quê? Porque ele é um ser místico. Então, pô, não tem como derrotar ele. Então é só fugir. Pô, pega um trem, pega sei lá, pega alguma coisa e vai embora. E outra coisa também, eu não sou uma pessoa que gosta de viajar assim pra um acampamento maluco. Então não tem risco de eu enfrentar o Jason, tá ligado? O Fred Krueger é outra parada, porque ele te ataca nos sonhos. Agora o Jason, não, porque é só não ir pro acampamento dele e já tá show de bola, né? Agora o Ghostface, pô, o Ghostface ele tá seguindo as pessoas até outro estado, então não tem nem como mais se esconder dele. Enfim. Bom, nós temos o boneco ali de Jogos Mortais, que na minha cabeça o nome dele é Billy, mas eu não tenho certeza agora. Eu acho que não é Billy, não. Enfim, a gente tem um boneco aí de Jogos Mortais, que é um boneco que eu não acho tão interessante assim, eu tenho que ser sincero. Ele é icônico, essa que é a verdade. Ele é icônico, mas pra mim ele não chega a ser forte. Pra mim ele fica ali no passa de ano. Eu não acho que a caracterização dele seja tão interessante assim. Eu acho que é um boneco de ventríloco qualquer, sabe? Eu acho que é um boneco ali até meio capenga. Essa que é a verdade, né? Sem contar que os filmes de Jogos Mortais ali eu nunca assistiria, porque é muito sangue, muito gore ali, e eu acho que eu não tenho estômago pra isso, né? Na verdade, se vocês quiserem muito, eu posso fazer aí um vídeo sobre Jogos Vorazes, você vê eu vomitando, assistindo e gorfando e tudo mais. E aí pode ser bem interessante aí, né? O que a gente não faz por visualizações, né? Que mundo é esse que Tom Cruise vive? Olá, eu gosto de dinheiro. Bom, em falar em importância, a gente tem que falar dele. A gente tem que falar de Leatherface. Muito importante para que todos esses serial killers, todos esses monstros aí e vilões slashers consigam existir. O Leatherface é um dos primeiros ali, se não o primeiro, e ele ditou a regra do que era um vilão de filme slasher. Ele é muito importante.
o filme do Jigsaw, o filme do Chainsaw Massacre lá, que é o Massacre da Serra Elétrica, é muito importante para que esse gênero conseguisse evoluir. Então, para mim, ele está no forte e muito, muito forte também, candidato a Supremo. Para mim, temos 3 candidatos a Supremo por enquanto, que é o Candyman, porque todo aquele lance que eu já mencionei sobre o terror pós-moderno e como tudo mais e blá 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 blá. O Fred, porque é um vilão que eu acho fenomenal, acho sensacional. O Wes Craven no seu auge e também o Leatherface ali, que é um vilão importantíssimo para a história, não pode ser apagado. Bom, aqui a gente chega em outro personagem, que é mais um personagem que recebe a alcunha de Cai como a bicuda. Por quê? Porque ele é o duende ali de Leprechaun. Então ele é um Leprechaun, né? É o duende de Leprechaun ali e tudo mais. Por que que eu acho que ele cai com uma bicuda? É um duende chato. Putz, merda, que bicho chato. Não conheço muito sobre os filmes dele. Vi apenas vídeos sobre o filme dele. Não assisti aquela coisa. Não assisti, mas, né, pelo que eu sei da história, parece ser um boneco bem chato. Não curto tanto a caracterização dele também. Não curto tanto, mas, é assim, quando eu digo que eu não curto tanto, ainda é legal. Pô, boneco aí, legal, caracterização, show de bola. O boneco ali dos Jogos Mortais, também show de bola. Mas não é tão bom assim, na minha visão. E o Leprechaun também, eu não acho ele tão interessante assim. Sem contar também que é um filme bem capenga, mas o primeiro filme tem a Jennifer Aniston, né, que faz a Rachel em Friends, então tem um mérito aí, né. Bom, agora afunilando ainda mais essa lista, nós temos mais um personagem que é mega importante para a história desse gênero. Estou falando, claro, de Michael Myers. Muito importante, por que que ele é muito importante? Porque o primeiro filme do John Carpenter, ali de 79, se não me engano, mostrou que dá pra fazer filme slasher bom. Não precisa ser um filme slasher ruim, com uma direção pífia, com um roteiro pífio. Dá pra você fazer algo interessante e que seja e que dê medo, sabe? Então, o filme do John Carpenter ele é muito importante para mostrar isso. Ele cria toda uma narrativa sobre terror, toda uma narrativa sobre tensão que o filme vai criando. Ao longo do tempo, a gente vai vendo o Michael Myers observando a Laurie Strode ali, a gente vai vendo ele olhando para ela, a gente vai vendo ao longo do tempo essa obsessão que ele vai criando por ela e tudo mais. Então, eu gosto bastante desse filme e eu gosto bastante do personagem Michael Myers. Eu acho que ele foi bem significativo. Mas assim, se a gente for comparar mesmo, se eu for colocar sobre caracterização, eu não acho que a caracterização dele esteja junto com a dos outros personagens ali, sabe? Eu acho que a caracterização dele não é tão legal. Essa máscara dele é icônica, essa é a verdade, mas não é, por exemplo, uma máscara do Leatherface, não é uma máscara igual a do Jason, não é uma máscara igual a do Ghostface, e também não tem toda a importância que tem o Candyman. Então, mas é só deixando claro aí, ele é muito importante, né? Bom, aqui a gente tem um personagem que eu acho a caracterização bem interessante, que é o personagem ali de Dia dos Namorados Macabro. Acho interessante a caracterização dele, mas não acho que seja um personagem tão legal assim. Eu não assisti esse filme de 80, se não me engano, que é esse personagem que está sendo abordado. Eu só vi o remake ali, que tem até o Dean Winchester, né? Então, eu só tô olhando pra ele, tô vendo a caracterização por aqui e tudo mais, mas pra mim ele não é um personagem que seja tão icônico. Eu não sabia que existia Dia dos Namorados Macabros, até assisti o filme do Dean Winchester. O Jason, você sabe que ele existe há muito tempo, o Leatherface também, o Michael Myers também, o Fred Krueger também. Esses personagens você sabe que eles existem desde que você começa a assistir filme, tá ligado? Desde que você começa a assistir filme de terror. Agora, esse daí ele não teve a mesma importância que teve os outros 4 na década de 80 ali e tudo mais. Então, pra mim, esse personagem, ele acaba ficando no passeio de ano, no passa de ano ali. É um personagem interessante, é um personagem legalzinho, mas é só isso. Bom, é aqui a gente chega em mais um personagem que eu acho muito interessante de ser analisado, que é o Norman Bates ali de Psicose, né? Eu não acho que ele seja um slasher, um vilão do slasher ali e tudo mais, mas ele ainda assim é um vilão de filme de terror. Eu acho bem interessante, assim, caracterização, porque a gente vai pegar a caracterização dele ali, eu acho interessante, porque a atuação ali do ator que faz ele é muito boa,
tem todo um lance trágico, né? Porque esse ator, né, que faz ele sofria muita pressão do Hitchcock, não só pressão, também era um assédio moral que ele sofria ali, porque o Hitchcock ele era uma pessoa muito escrota mesmo, era um gênio. Mas era muito, muito escroto. Então, é um personagem que eu acho interessante ali. Ah, como eu disse aí, importância, muito importante. Mas eu não assisti Psicose. Essa que é a verdade. Pô, vocês devem estar me xingando agora. Ah, como que você não assistiu Psicose, meu Deus. Mas não assisti Psicose, não assisti ainda. Vou assistir. Mas pra mim, por enquanto, essa que é a verdade. Importância, muito importante. Mas pra mim, passa de ano. Nada mais do que isso. É um personagem que passa de ano. Aqui a gente chega no Pennywise, né? E é muito interessante analisar porque a gente tem dois Pennywise. A gente tem o Pennywise ali novo e a gente tem o Pennywise antigo ali. Esse Pennywise novo, ele é o Bill Skarsgård, que eu acho ele muito bom ator. Eu gosto bastante do Pennywise dele. Eu acho que dá um medo ali, principalmente na primeira parte. Ele é um personagem que me dá medo, que me causa algumas estranhezas, assim, porque se ele fosse encarnar meu maior medo, aí acabou tudo, né? Porque eu tenho medo, ó, de mar, eu tenho medo de céu e eu tenho medo de barata. Aí, pô, que ia fazer o quê? Uma barata voadora do mar? Nossa, isso ia ser maluquice. Meu Deus do céu, não consigo nem pensar nisso que já me dá aflição. Mas enfim, Pennywise do Bill Skarsgård. Acho, é porque esse daqui eu não assisti, mas daqui falam que é o melhor de todos, né? Que é daquele cara lá que faz todo mundo em pânico, né? Mas eu não sei, será que se eu colocar aqui eu vou estar sendo muito maluco das ideias? Bom, eu vou cometer um erro aqui e vou colocar assim, porque eu não assisti o Pennywise de antigamente, eu não sei como que ele atua, não sei tudo mais. Caracterização eu acho bacanuda, mas eu vou deixar assim, no passei de ano, eu vou só deixar no passa de ano ali, porque é respeito, né? É o respeito ali que eu tenho, mas o do Bill Skarsgård eu gosto bastante. Pô, mas eu vou estar sendo criticado muito, né? Antes de eu ser criticado aí, entendam que é porque eu não assisti o filme da década de 80, não posso opinar tanto assim, né? Bom, aqui chegamos em outro personagem que eu não assisti na década que saiu, na década não, porque eu não era nascido, né? Mas não assisti os filmes dele, que é o filme do Hellraiser ali, que tem o Pinhead. Eu acho a caracterização dele interessante, acho bacanuda, mas eu não acho que seja um vilão tão interessante, um vilão tão icônico, pelo menos na minha visão. Não acho que seja tão legal ele. Eu não curto tanto ele. Não curto os filmes dele também, pelo pouco que eu sei, eu acho que eu nem ia curtir, então eu vou deixar ele no passa de ano e está de bom tamanho. Aí aqui a gente chega em outro personagem que eu não assisti, que eu não conheço os filmes, que é esse personagem aqui, como que é o nome dele? Pump Kid, alguma coisa assim, Pumpet, alguma coisa, Pink do cérebro, sei lá o nome desse personagem. É o personagem de um filme ali, que ele parece um alienígena. Eu vou deixar nele cair com uma bicuda, porque é um personagem que eu, só de assistir, eu já me deu gastura, não curti tanto ali, e tudo mais, não gostei da caracterização, achei fraco, enfim. Passando por um personagem que me dava muito medo quando eu era criança, que é o cara de olhos famintos ali, né, que tem um nome ali, acho que é o Corvo de Olhos Famintos, o Espantalho, é o Killer Crow, alguma coisa assim, né, do Olhos Famintos, que é um personagem que me assusta. Ele me assustou bastante antigamente, mas vendo hoje, eu não acho que seja, parece um morcego grande, sabe? Ele parece o Batman, ele parece o homem morcego, não o homem morcego Batman, mas o homem morcego das HQs do Batman ali, que realmente virou um morcego. Então, pra mim, esse personagem passa de ano, nada mais do que isso, e ficou até, ó, certinho ali, né? Bom, aqui a gente chega no final dessa lista e eu vou ter que escolher um para Supremo e um para Capenga, né? Bom, para mim, o Capenga, vamos começar aqui de baixo. O Capenga, para mim, pelo que eu vi ali, pelo que eu analisei tudo ali, tudo mais, pelo que eu vi e tal, eu fiquei entre duas opções. Eu fiquei entre a criança de colheita maldita e eu fiquei entre esse alienígena bizarro aqui, o monstro, não sei o que é, desse filme maluco aí. Bom, a criança de colheita maldita eu vi muita gente falando que dá medo. Já vi gente falando, pô, esse filme dá medo, esse filme dá medo. Então eu vou colocar esse personagem aqui no Capenga, eu ia falar no capítulo, no Capenga, porque eu não conheço. E aí, pra mim, quem é o Supremo? Quem que é o vilão slasher Supremo? Aqui a gente tem algumas análises que a gente precisa fazer. Como eu disse, importância, né? Importância. Michael Myers, muito importante. O próprio Leatherface, muito importante. O Candyman, muito importante. Todos esses, basicamente, são importantes, né? Menos o do Skarsgård ali, que não é tão importante assim. Ele é mais por fora ali. Eu deixei ali porque eu acho a atuação dele no primeiro filme bem interessante, né? Enfim, eu tô entre os 5 personagens. Eu tô entre os 5 no meio aqui, ó. Que é
o Michael Myers até o Candyman ali. Mas pra mim, eu tenho que ser sincero, eu vou escolher o que eu mais gosto. Por muito tempo, eu gostei mais do Sexta-feira 13. Eu gostei mais do filme de Sexta-feira 13. Por quê? Porque, pô, eu nasci numa Sexta-feira 13, então eu tinha esse apego emocional, assim, com esse filme e com o Jason também. Até porque eu sou São Paulino, né? E tem todo esse lance do Jason ser o São Paulo ali e tudo mais. Vocês entendem, né? Eu acho que vocês entendem, não sei, né? Se vocês gostam de futebol, vocês não entendem, enfim. Mas pra mim, o que eu mais gosto, revendo os filmes da saga, revendo toda a caracterização, tudo o que representa para o cinema de horror mesmo, eu vou ter que escolher com o coração e eu vou escolher o Fred Krueger como o Supremo. Eu sei que vocês vão estar discordando agora, vocês podem discordar de mim, inclusive deixem nos comentários a sua lista aí, deixe a sua lista aí nos comentários pra gente trocar essa ideia, pra gente ver qual que vocês querem, coloca certinho, igual eu coloquei, o Supremo, o tal, aí no Forte você coloca os nomes e tudo mais, coloca aí pra gente trocar essa ideia, mas pra mim, o Fred Krueger, ele é o Supremo pra mim, porque eu gosto muito do Wes Craven. O Wes Craven criou pra mim dois ícones do cinema de slasher, que é o Ghostface e também o Fred Krueger. Eu não vejo a hora de sair logo um remake de Fred Krueger, mas que seja um remake, não pelo cara lá que fez o Halloween. Tem que ser alguém que respeite a obra, assim como foi com o Pânico, assim como foi, né, com esse filme do Pânico aí, com esses dois filmes do Pânico que respeitaram a obra, colocaram personagens novos muito interessantes e tudo mais. Mas pra mim, o Supremo é o Fred Krueger. Gosto muito do Wes Craven, gosto muito dos filmes do Fred Krueger. Eu acho que o Robert Englund, como esse personagem, ele consegue brilhar muito, ele se sente à vontade nesse personagem, ele tem todo um ar cômico, um ar sarcástico, que eu acho muito interessante, eu gosto bastante, assim, mas ao longo do filme ali, né, ao longo das franquias, né, dos filmes e tal, ele vai perdendo um pouco a mão, essa que é a verdade, vai virando um filme mais de comédia do que um filme de terror, mas depois ele realmente ressurge das cinzas ali naquele filme que quebra a quarta parede lá, que é o terror de Wes Craven, né? Enfim, essa foi a minha lista, como eu disse, deixa nos comentários a sua. Também vejam outros vídeos, temos outras tier lists, eu vou deixar aí no card pra vocês conferir aí, que tem bastante coisa interessante. Temos outras tier lists aí muito legal. Também tem um vídeo em que eu falo sobre os filmes das franquias Invocação do Mal. Tem diversos vídeos que eu falo, né, e tudo mais, abordando todos os filmes, contando a história, curiosidades e tudo mais. Confere aí que eu vou deixar aí também pra vocês assistirem. Não esqueçam de deixar o like, que ajuda demais. Se inscrever no canal pra não perder os futuros vídeos. Confiram a descrição desse vídeo e compartilhem com quem é fã de filme slasher. É isso, muito obrigado e até a próxima tier list.